Antes de falar sobre a doutrina Truman, temos que saber sobre o socialismo e o capitalismo, para podermos entender melhor sobre o assunto. Socialismo e capitalismo. O socialismo foca na área social, sendo assim uma doutrina que defende que o Estado deve ser o dono de todos os meios de produção para que possa distribuir os produtos e as riquezas de maneira igualitária, aniquilando a diferença de classes. O capitalismo, por sua vez, é o regime que objetiva aumentar os rendimentos e, por conseguinte, o lucro. Esse sistema pode ser vigente na maioria dos países, é o que possui mais tempo sendo aplicado, por isso muitas falhas do capitalismo são facilmente perceptíveis e, portanto, criticadas. Um dos problemas centrais é que ele gera grande diferença social, pois a concentração e também a distribuição da renda é dependente da constituição da sociedade e das oportunidades que cada indivíduo teve. Agora que já sabemos, vamos lá. O que é doutrina Truman? Doutrina Truman é o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas no período pré-Guerra Fria. Tem início justamente em 1945, com as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945. É o término da Segunda Guerra Mundial, mas é o início da Guerra Fria. E como podemos definir, conceituar este conflito? Aqui está. Trata-se de um conflito político, uma disputa pelo poder. A nação mais poderosa, a superpotência hegemônica no planeta, Estados Unidos ou União Soviética. Um conflito também ideológico, porque é a disputa para a hegemonia de uma ideologia. Os Estados Unidos defendendo a ideologia capitalista, a União Soviética defendendo a ideologia socialista. É um conflito também militar. Ora, tivemos vários conflitos, várias guerras que fizeram parte do contexto da Guerra Fria. É o caso, por exemplo, da Guerra do Vietnã. É o caso da Guerra da Coreia. É o caso da invasão soviética do Afeganistão. Ora, é importante lembrar que nestes conflitos não tivemos, em momento algum, um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso, um conflito indireto, ok? Ora, um exemplo, a Guerra do Vietnã. Os americanos enviaram soldados ao Vietnã, mas os russos não participaram. Os russos, na verdade, participaram, mas indiretamente. Por exemplo, ajudando com armas, com munição, o Vietnã do Norte e o grupo comunista do Sul, guerrilheiro, os Vietcongs. Então, ainda bem que não houve um confronto direto, ainda bem que foi indireto, por isso Guerra Fria, uma guerra de nervos. Tal doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou destruída e enfraquecida, politicamente e economicamente. Com isso, emergiram duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, que representavam o capitalismo e o socialismo, respectivamente. Ao sair da guerra, a União Soviética aspirava a ampliar a atuação do socialismo, a começar pelo leste europeu. Ao perceber a expansão do socialismo liderada pelos soviéticos, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico por 2 vezes, começou a motivar todos os capitalistas a criarem estratégias com o intuito de conter tal avanço. O governo norte-americano declarou apoio a essa iniciativa. O presidente Harry Truman, no dia 12 de março de 1947, proferiu diante do Congresso Nacional um agressivo discurso, afirmando que os países capitalistas deveriam se defender da ameaça socialista. A partir dessa declaração, se consolidou a doutrina Truman, e para alguns estudiosos começou a Guerra Fria. Guerra Fria. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada, partido único, igualdade social e falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e na propriedade privada. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, essas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos.
A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, até mesmo porque esses dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim dos países e provavelmente da vida no planeta Terra. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Fim da Guerra Fria e consequências. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989 caiu o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. O Muro de Berlim foi uma construção erguida em 1961 pelo regime socialista da hoje extinta República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Oriental, que se destinava a separar as duas áreas da cidade de Berlim. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas. O sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso aos poucos iria sendo implantado nos países socialistas. Plano Marshall. Com o final da Segunda Guerra Mundial, muitos países ficaram destruídos. Era necessário muito investimento financeiro para a reconstrução desses países. Neste contexto, foi criado nos Estados Unidos pelo secretário de Estado George Marshall um plano econômico cujo principal objetivo era possibilitar a reconstrução dos países capitalistas. A ajuda foi feita principalmente através de empréstimos financeiros. O Plano Marshall deve ser entendido dentro do contexto histórico da Guerra Fria, pois foi uma forma de fortalecer o capitalismo e a hegemonia dos Estados Unidos. O plano foi colocado em operação em 1947.